Balde Sacana. Simplesmente diferente. Bora falar de curiosidades sobre sexo. Separei umas interessantes, mistura de ciência, comportamento e umas verdades que quase ninguém comenta. 1. O cérebro é o maior órgão sexual. Antes de qualquer toque, é o cérebro que ativa desejo, fantasia e excitação. Sem conexão mental, o corpo responde menos. 2. Sexo regular pode melhorar a imunidade. Estudos indicam que pessoas sexualmente ativas tendem a ter níveis maiores de imunoglobulina A, ligada à defesa do organismo. 3. Orgasmo e dor não combinam. Durante o orgasmo, o corpo libera endorfinas e ocitocina, substâncias que ajudam a aliviar dor e estresse. 4. O tempo médio do sexo é menor do que muita gente pensa. A média de penetração costuma variar entre 5 e 7 minutos. Ou seja, não é maratona, é qualidade. 5. Fantasias são mais comuns do que você imagina. Homens e mulheres fantasiam com frequência. E isso é saudável. Fantasia não significa insatisfação. 6. Depois do sexo dá sono mesmo, principalmente nos homens, por causa da prolactina e da queda de adrenalina após o orgasmo. 7. Casais que conversam sobre sexo têm mais satisfação. Comunicação aumenta a conexão e reduz inseguranças. 8. A frequência varia por fase da vida. Jovens tendem a fazer mais sexo, mas a qualidade da satisfação aumenta com maturidade e intimidade. E agora que você já está cheio de curiosidade, se a ideia é brincar com os nomes, a criatividade popular é infinita. Olha alguns apelidos mais usados, dos mais leves aos mais ousados. Periquita, xereca, xana, pepeca, perereca, luluzinha, flor, tesouro, portal do prazer, gruta, paixãozinha, segredinho, poderosa, menina danadinha. Cada região do Brasil tem suas variações, e cada casal acaba criando o próprio apelido íntimo também. E para deixar qualquer nome ainda mais interessante, já sabe, né? Balde Sacana Sex Shop 24 horas. Se você quer variar o vocabulário, aqui vai uma lista de nomes e apelidos para pênis, dos mais populares aos mais engraçados. Mais comuns: pau, pênis, piroca, rola, membro, vara, bilau, pinto. Mais descontraídos e engraçados: jubileu, braulio, cabeça de martelo, espada, ferramenta, menino, amigão, instrumento. Mais ousados: gíria, cacete, caralho, tromba. Tudo depende do contexto. Pode ser numa conversa informal, numa música, num roteiro ou numa brincadeira entre adultos. Agora me diz, vai só falar ou vai usar? O uso de drogas no sexo é um assunto sério e eu vou falar contigo de forma direta. Muita gente mistura substâncias com sexo buscando mais prazer, mais coragem, mais intensidade. Mas o que parece melhorar na hora pode cobrar um preço alto depois. O que normalmente é usado? Algumas substâncias mais associadas ao sexo. Álcool, a mais comum. MDMA, cocaína, metanfetamina, sildenafila, quando usada sem necessidade médica. Estou citando para informar, não incentivar. Por que as pessoas usam? Reduzir timidez e insegurança, aumentar sensação de prazer, prolongar a relação, fugir de bloqueios emocionais. Agora vem a parte importante. Os riscos reais. Perda de controle. Substâncias diminuem o julgamento. Isso aumenta risco de sexo sem preservativo, arrependimento depois, situações de vulnerabilidade, problemas de desempenho. O álcool pode dificultar a ereção. Estimulantes podem até manter a excitação, mas prejudicam a conexão real e podem causar impotência a longo prazo. Dependência psicológica. Se a pessoa começa a acreditar que só consegue transar usando algo, criou-se uma dependência perigosa. Riscos físicos, desidratação, sobrecarga cardíaca, ansiedade extrema, colapsos, principalmente com estimulantes. Uma verdade que pouca gente fala: prazer químico não é a mesma coisa que prazer emocional. Sexo bom vende,
Confiança, conexão, segurança, comunicação. Substância nenhuma substitui isso. Se a ideia é melhorar o desempenho ou apimentar a relação, existem caminhos muito mais seguros: diálogo, terapia sexual, autoconhecimento e cuidados com a saúde física. Se quiser, posso te explicar como melhorar o desempenho sem drogas, como recuperar a confiança sexual ou como conversar com o parceiro sobre isso. Qual dessas faz mais sentido para você? Se é para falar de forma leve e popular, bora lá. Aqui vão nomes e apelidos que o povo usa para sexo, dos mais engraçados aos mais diretos. Fazer amor, transar, trepar, ficar junto, dar uns pega, rolar um clima, brincar de adulto, fazer safadeza, dar uma, meter, coisar, namorar, dar uma rapidinha, se pegar, esquentar os lençóis, dar aquela, fazer o serviço, queimar calorias, lutar pelado. Cada região ainda inventa os seus próprios termos. Criatividade nunca falta. Existem diferentes formatos e características de vulva, a parte externa da genitália feminina. E é importante lembrar, não existe normal ou perfeita. Cada corpo é único. Aqui vão alguns tipos mais comuns, descritos de forma respeitosa e informativa. Lábios internos mais aparentes. Os pequenos lábios ficam mais visíveis, podendo ultrapassar os lábios externos. É extremamente comum e totalmente natural. Lábios externos mais volumosos. Os grandes lábios cobrem quase totalmente os internos. Podem ser mais cheios ou mais fechadinhos. Assimétrica. Um lado pode ser maior que o outro. A simetria é super comum no corpo humano, inclusive na vulva. Mais fechada. Os lábios externos ficam bem juntinhos, deixando pouca parte interna visível. Mais aberta. Os lábios externos ficam um pouco mais afastados, deixando os internos mais à mostra. Tons variados. A cor pode variar do rosa claro ao marrom escuro, e é comum que seja diferente do restante do corpo. O mais importante, todas são normais quando saudáveis. Forma, tamanho e cor variam de mulher para mulher, e isso não interfere em prazer ou desempenho. Se for falando de sexo, tamanho não é o fator mais importante. O que mais influencia no prazer é conexão e química, preliminares bem feitas, comunicação, ritmo e estímulo certo. A maioria das terminações nervosas da vagina fica nos primeiros centímetros. Ou seja, saber usar vale muito mais do que ter muito. Quem entende de toque, tempo e intensidade geralmente entrega muito mais prazer do que quem só confia na régua. E se a ideia é melhorar desempenho, explorar novas sensações ou surpreender na hora. Trabalhar demais pode prejudicar sim o desempenho sexual. Não é o trabalho em si, é o combo que vem junto. Cansaço físico e mental, diminui energia e disposição. Estresse elevado, aumenta cortisol, que derruba a libido. Falta de sono afeta a testosterona nos homens e desejo sexual em geral. Cabeça cheia de problemas, dificulta foco e conexão na hora H. Resultado: queda de libido, dificuldade de ereção, menos lubrificação. Menos prazer e até ejaculação precoce podem aparecer quando o corpo vive em modo sobrevivência. Agora presta atenção. Sexo também é válvula de escape, conexão e qualidade de vida. Mas para funcionar bem, o corpo precisa de equilíbrio, descanso, alimentação, menos estresse e mais tempo para o prazer. Trabalhar muito para ganhar dinheiro é ótimo, mas não adianta ganhar dinheiro e perder o fogo. Pergunta boa, e a resposta mais honesta é: não existe um único desejo feminino, existe diversidade. Mas alguns padrões aparecem com muita frequência quando mulheres falam sobre prazer e sexo. 1. Conexão emocional. Muitas mulheres relatam que se sentir desejada, valorizada e segura aumenta muito o prazer. Sexo começa antes do toque, começa na conversa, no olhar, na atenção. 2. Comunicação e escuta. Saber que o parceiro se importa com o que ela gosta, pergunta, observa reações e respeita limites faz toda a diferença. 3. Preliminares de verdade. Não é aquecimento rápido, é construção de clima. Beijo demorado, toque explorando o corpo todo, provocação, tensão. Para muitas, isso é essencial para chegar ao ápice. 4. Foco no prazer dela. Muitas mulheres não chegam ao orgasmo apenas com penetração.
estímulo adequado, principalmente no clitóris, ritmo certo e paciência são fundamentais. 5. Variedade e surpresa, rotina de mais esfria, novidades, fantasias conversadas, brinquedos, mudança de ambiente, tudo isso pode reacender o desejo. 6. Segurança e respeito. Sem pressão, sem cobrança. Desejo floresce quando há confiança. No fim das contas, o maior desejo feminino é ser desejada, compreendida e satisfeita de verdade. Quem trepa mais, solteiro ou casado? Depende, mas vamos falar com base em padrão geral, não em exceção. Estatisticamente, pessoas casadas ou em relacionamento fixo tendem a fazer sexo com mais regularidade do que solteiros. Motivo simples: tem parceiro fixo disponível, menos logística envolvida e mais previsibilidade. Agora, isso não significa que todo casado faz muito sexo. Há casamentos com pouca ou nenhuma frequência. Todo solteiro faz pouco sexo. Quem é solteiro e ativo pode ter uma frequência alta. O que pesa mais não é o estado civil. É ter parceiro fixo, nível de desejo, tempo disponível, qualidade da relação, saúde física e emocional. Em média, relacionamentos estáveis, mais constância. Solteiros com a frequência mais variável, picos e períodos de zero. Vamos falar com base em dados populacionais gerais. Médias, não regra absoluta. Frequência média por faixa etária: 18 a 29 anos. Média, 1 a 3 vezes por semana. É o pico biológico de libido e energia. Solteiros podem ter picos altos, mas também longos períodos sem sexo. Casais fixos tendem a ter mais constância. 30 a 39 anos. Média, 1 a 2 vezes por semana. Trabalho, filhos e rotina começam a pesar. Casados ainda costumam ter mais regularidade que solteiros. 40 a 49 anos. Média, 1 vez por semana ou um pouco menos. Libido pode começar a variar, principalmente por estresse e hormônios. Qualidade começa a importar mais que quantidade. 50 a 59 anos. Média, 2 a 4 vezes por mês. Continua ativo, mas menos frequente. Casais estáveis mantêm mais regularidade do que solteiros da mesma idade. 60 mais. Média, 1 a 3 vezes por mês, em média. Quem tem parceiro fixo tende a manter atividade por mais tempo. Saúde influencia muito mais que idade em si. Solteiro x casado, em média. Casados, relacionamento fixo, mais frequência constante ao longo dos anos. Solteiros, maior variação, períodos intensos e períodos de zero. Agora vou te dar a parte realista. Quem transa mais não é quem é solteiro ou casado. É quem tem parceiro disponível, mais desejo alinhado, mais tempo, mais saúde. E outra coisa importante: qualidade pesa muito mais que número. Tem casal que faz 1 vez por semana e é muito mais satisfeito do que quem faz 4 por semana sem conexão. Qual é a frequência normal para um casal saudável? Em média, casais considerados satisfeitos sexualmente costumam ter 1 a 2 vezes por semana, a média mais comum, ou algo entre 3 a 8 vezes por mês. Isso é o que aparece com mais frequência em pesquisas com adultos em relacionamentos estáveis. Agora presta atenção na parte importante. Não existe número mágico. Casal saudável não é o que faz mais sexo. É o que tem. Desejo minimamente alinhado. Comunicação aberta. Conexão emocional. Satisfação mútua. Tem casal feliz fazendo 3 vezes por semana. Tem casal feliz fazendo 2 vezes por mês. O problema começa quando um quer muito mais que o outro. O sexo vira obrigação ou simplesmente desaparece sem conversa. Se você quiser algo mais prático, se um casal passa mais de 1 mês sem sexo e isso incomoda um dos dois, já é sinal de que precisa conversar. Então guarda isso. Não existe número perfeito. Existe sintonia, desejo e conexão. Se o casal está alinhado, 1 vez por semana pode ser incrível. Se quiserem mais, melhor ainda. O que importa é manter o fogo aceso e a relação viva. Quem se masturba mais, homem ou a mulher? Pergunta direta, resposta direta. Em média, homens relatam se masturbar com mais frequência do que mulheres. Pesquisas de comportamento sexual em vários países mostram que homens costumam começar mais cedo, adolescência, e mantêm frequência mais alta ao longo da vida. Mulheres também se masturbam bastante, mas historicamente relatam menor frequência, o que pode ter influência cultural e social, tabus, educação sexual diferente, etc.
Frequência média aproximada. Homens jovens, 18 e 29, várias vezes por semana. Mulheres jovens, de algumas vezes por mês até algumas vezes por semana. Com o avanço da idade, a frequência tende a diminuir para ambos, mas varia muito de pessoa para pessoa. Agora um ponto importante, diferença média não significa regra individual. Tem muita mulher que se masturba mais que muito homem e vice-versa. Libido, relacionamento, estresse, saúde, religião e criação influenciam muito mais do que apenas o gênero. Se você quiser, posso te passar dados por faixa etária específica ou falar sobre benefícios e mitos. Quanto tempo uma pessoa consegue ficar sem sexo? Desenvolvimento. O corpo humano pode passar a vida inteira sem sexo. Não existe um limite biológico obrigatório. O que muda é o fator emocional. Para quem sente desejo e reprime, pode gerar frustração. Para quem está bem resolvido, pode passar meses ou anos sem problema. Você acha que precisa de sexo para sobreviver? A verdade é que ninguém morre por ficar sem sexo. Mas ficar muito tempo sem prazer mexe com a cabeça. E aí, você tá em jejum ou tá bem servido? Em quanto tempo dá para passar sem sexo? A verdade é simples. O corpo aguenta, mas a vontade nem sempre espera. Ficar muito tempo sem prazer pode mexer com o humor, com a autoestima e com a imaginação. E se não tem companhia, isso não significa que você precisa ficar na vontade. Hoje existem estimulantes, vibradores, masturbadores, géis, cápsulas excitantes, produtos feitos para transformar o jejum em prazer imediato. Porque ficar sem sexo é uma opção. Ficar sem prazer já é outra história. Quer resolver isso agora? Tem loja 24 horas esperando por você. Link na descrição. Posso falar de formas seguras e informativas sobre brinquedos eróticos, tipos, como escolher, cuidados e segurança. Mas não posso fazer recomendações de produtos específicos, nem descrever conteúdos sexualmente explícitos. O que são brinquedos eróticos? Brinquedos eróticos são dispositivos destinados a aumentar o prazer sexual ou explorar a própria sexualidade de forma consentida. Eles vêm em muitos estilos e tamanhos e são usados de diversas maneiras, de acordo com o conforto e interesse de cada pessoa. Tipos comuns, descrição geral. Estimuladores externos, projetados para estímulo em áreas externas do corpo. Vibradores, dispositivos que vibram para estímulo, variando em tamanho e intensidade. Anéis de estímulo, usados para manter ereção e aumentar sensações. Plugs e acessórios, destinados a estímulo de áreas específicas. Kits e acessórios, combinam diferentes itens visando experiências variadas. Dicas para escolher com segurança. Material seguro. Prefira materiais não porosos e hipoalergênicos, como silicone de grau médico. Facilidade de limpeza. Itens laváveis com água e sabão neutro ou limpadores específicos. Tamanho e forma. Comece com opções menores mais simples se for sua primeira experiência. Funções e controle. Opções com diferentes níveis de intensidade para ajustar ao seu conforto. Higiene e cuidados. Lave antes e depois de usar. Use lubrificante compatível com o material, por exemplo, a base de água para silicone. Armazene em local limpo, longe de poeira e calor. Consentimento e comunicação. Se for utilizar com outra pessoa, converse sobre limites, preferências e sinais de parada. Se você quiser, posso explicar como escolher um brinquedo erótico conforme seus objetivos, por exemplo, para uso solo, para casal, etc. Ou responder dúvidas sobre segurança e cuidados. Sexo anal todo dia prejudica? Depende do jeito que é feito. Não é automaticamente prejudicial, mas todo dia sem cuidado pode dar ruim, sim. Vamos sem tabu. Quando pode prejudicar? Sexo anal diário pode causar fissuras e microferidas. O ânus não lubrifica sozinho. Irritação e dor crônica, sangramento, aumento do risco de infecções, inclusive STs, hemorroidas ou piora de quem já tem. Isso costuma acontecer quando rola pouco ou nenhum lubrificante, pressa, força ou falta de preparo, ignorar dor achando que é normal, não dar tempo do corpo se recuperar. Quando não costuma prejudicar, pode ser tranquilo se a pessoa realmente sente prazer.
Usa bastante lubrificante, à base de água ou silicone. Tem preparo, relaxamento e comunicação. Dá pausas quando o corpo pede. Não há dor, sangramento ou ardência depois. O corpo até se adapta, mas não é infinito. Descanso também faz parte do prazer. Sinais claros de alerta. Se aparecer dor persistente, sangue, ardor ao evacuar, sensação de machucado por dias, é hora de parar um pouco e cuidar. Resumo bem direto: todo dia com cuidado e prazer real? Pode. Todo dia no seco, na força ou aguentando dor? Prejudica sim. Sexo todo dia pode ter vários benefícios, sim, desde que seja consensual, prazeroso e sem dor. Olha só, benefícios do sexo diário: mais prazer e intimidade, fortalece a conexão, o carinho e a cumplicidade, reduz o estresse, libera endorfinas e oxitocina, ajudando a relaxar, melhora o humor, dá aquela sensação boa de bem-estar e satisfação, ajuda no sono. Depois do sexo, o corpo tende a descansar melhor. Autoestima lá em cima, sentir-se desejado faz bem demais. Pode ajudar a imunidade. Quem tem vida sexual ativa tende a adoecer menos. Exercício disfarçado, queima calorias e ativa a circulação. Mas atenção, não pode virar obrigação. Se houver dor, cansaço excessivo ou desconforto, é sinal de pausa. Variar, usar lubrificante e respeitar o corpo faz toda a diferença. Qualidade, quantidade sempre. Resumindo, sexo todo dia faz bem quando dá vontade, prazer e tesão. Quando vira pressão, aí perde a graça. Se quiser, posso te contar quando o excesso começa a prejudicar, ou dicas para manter o fogo aceso todo dia sem desgaste. O que ninguém te contou sobre o prazer a dois. Ninguém te contou que prazer não é sorte, é escolha. Ninguém te contou que clima se constrói e desejo se provoca, que não é só toque, é intenção. Não é pressa, é preparo. E quando a vontade aparece, improvisar é perigoso. Quem sabe disso, não deixa faltar. Quem entende de prazer, já conhece o caminho. Em Imperatriz, no Maranhão, você conta com Balde Sacana Sex Shop 24 horas. Uma loja virtual completa, com milhares de produtos disponíveis para diferentes gostos e momentos. Atendimento 24 horas por dia, com opções de entrega e retirada, oferecendo praticidade, comodidade e discrição. Balde Sacana Sex Shop, produtos para você, presentes para alguém. Acesse o link na descrição. Balde Sacana.